Vamos lá, mercado de Nasdaq, tá? No dia de hoje, dia 24/4 de 2025. Então, vamos lá, tirar um zoom um pouco. Hoje a gente teve uma movimentação excelente no Nasdaq, tá? O movimento é inclinado para cima mesmo, pegou uma tendência, foi embora, começou a corrigir, né? Talvez a gente inicie o processo corretivo agora, mas a média móvel de 20 foi perdida agora, 4 horas da tarde. Antes disso, só trabalhando acima da média. Vamos lá. Mercado passou a madrugada, né? Neste canalzinho de baixo, neste canalzinho de baixo, certo? E, ó, canal de baixa. Beleza? Esse movimento aqui foi o movimento da tarde de ontem. Fechou aqui, abrimos aqui. Viemos trabalhando devagarzinho para baixo. E se a gente botar aqui no 60 minutos, vamos ver que tivemos uma impulsão. O mercado começou a corrigir. Essa correção foi mais ou menos em forma de uma bandeira, né? Mais ou menos, não é perfeita. E a gente deve observar que aqui era uma região de suporte. É um gap que o preço deixou e aqui era a primeira zona de gap. Beleza? Junto com este fundo, a gente tinha esse topo aqui atrás. Enfim, se levar mais para trás vai ter também, certo? Vou tirar as médias para ficar melhor para mostrar o preço, beleza? Então aqui a gente tinha a primeira zona de gap. O preço segurou aqui durante a madrugada, né? E aí a gente observa o quê? O preço dizendo para a gente que ele teve um impulso, uma possível correção, né? Até aqui a gente imaginou uma correção e que possivelmente, se ele for para iniciar uma tendência de alta, ele iria vir para romper esse topo, certo? Caracterizando assim o pivô de alta, né? Fazendo topos e fundos mais altos. Foi o que aconteceu. Mas vamos continuar olhando por aqui. A partir daqui, então, ele testou essa região aqui, uma região onde possivelmente teria compradores. A gente, olhando pelos 60 minutos, a gente vê um preço em tendência, né? Ele estava saindo de uma possível correção, então possivelmente a gente poderia iniciar um movimento de alta. Então a gente volta para os 5 minutos e vê que bem nessa região ele iniciou um movimento de alta muito forte. 5h50 da manhã, sem correção, pequenas correções de um, dois ou três candles só, tá? E rompeu algumas faixas de preço, como essa daqui, tá? E aí ele rompe e inicia um processo corretivo. Até aqui eu não estava olhando para o gráfico. Depois desse processo corretivo, a gente pode colocar Fibonacci, certo? Fibo, o preço corrige até 38,2. Agora a gente acrescenta as médias. Observa que o preço vai para cima da 200 e volta para baixo da 200. Então isso é perigoso, tentar fazer tipo de operações furando essa média. O importante é o preço passar por ela e fazer um pullback sem voltar para baixo dela. Então aqui o preço veio para baixo dela, segurou na 20, ele tenta romper a 20 aqui neste candle preto, não consegue. Isso aqui não é uma barra de rompimento, tá? E ele volta para cima das médias. Essa barra aqui poderia caracterizar uma compra. Eu não estava de olho no gráfico, eu não comprei aqui e acredito que eu não teria comprado por causa dessa média de 200 que estava passando aqui, tá? Mas aí eu cheguei, sentei na mesa às 9 horas em ponto. Eu estava aqui. Não tinha o que fazer, aguardei. O preço veio, fez um pivô nos 2 minutos, mas eu não comprei aqui neste fundo, pois eu queria que tivesse mais um candle dos 5, né? Vamos continuar nossa análise dos 5 aqui.
Não deu pra gente o candle nos 5 minutos, mais um candle, né, de correção. E também não deu um candle de ignição bonito. Isso aqui foi, para mim, isso é um doji, né? Ele tem, mesmo tanto de vela, ele tem para cima, ele tem para baixo, e o corpo, às vezes, é até menor, né, do que o corpo dele, essa parte branca, é menor do que essa pavio de baixo, enfim, ficou um candle duvidoso. Aqui é a mesma coisa, muito pavio para cima, e aqui a gente tem a barra que rompe toda essa região aqui, ó. A gente pega dessa máxima até esses fechamentos, monta uma região, e aí essa barra ela rompe essa região. Beleza, rompeu, não comprei, tá? Apesar de caracterizar um padrão de compra, não comprei. Stop estaria aqui embaixo, pelo menos seria um stop de, vou medir de um canto a outro. Ó, seria um stop de 81 pontos, para mim é um stop caro. Preferi esperar. Então o preço fez uma correção. Primeiro ele tocou na 9, deixou esse martelo, veio fazer mais uma correção, deixou uma boa barra de compra, mas ainda para mim não estava bom. Eu queria que ele fosse mais próximo da 20. E aí você observa o desenho da média. Ela vem subindo e aqui ela curva, aqui ela fica flat. Bem neste ponto aqui, aqui ó, ela fica flat. Ela dá uma leve inclinada para baixo e fica dois candles praticamente na horizontal. Isso dá tempo que a média móvel de 20 chegue. Se vocês observar, olha a distância que está a média, aí ela se afasta. Se afastou, aqui elas se uniram não, elas se aproximaram de novo. É isso que eu preciso. Então a gente teve essa correção em forma de bandeira. Vamos jogar a bandeirinha aqui, certo? Mais ou menos assim que ficou, desconsiderando esse pavio, pegando esse pavio desse candle. E aí, a partir daqui, região de topo, tá? Do pivô, cabeça do pivô, as médias 100% alinhadas, aqui a 200 já está até abaixo da 50. Uma barra de ignição perfeita, corpo grande. Teve pavio para cima e pavio para baixo? Teve. Mas olha o corpo, o quão ele é mais. Você vê mais corpo do que pavio, diferente daqui. Você vê tudo a mesma coisa. Pavio e corpo é tudo a mesma coisa. Aqui não. Aqui você vê corpo. Quando esse candle fechou, eu tomei a mercado. Eu vou até marcar ele aqui. Esse candle. Quando esse candle fechou, eu tomei a mercado com stop aqui embaixo. E o stop eu até botei ele mais embaixo, eu botei ele aqui, ó, abaixo da região, né? E tomei a mercado quando ele fechou. Isso aqui foi meu stop de 40 pontos, tá? Beleza, operação andando, se você observar o horário, foi antes da abertura do mercado à vista. Eu normalmente não abro posição muito próximo da abertura, mas estava um trade tão técnico que eu não quis esperar. Então eu abri a posição de compra e o alvo, né? Lembrando que o stop estava aqui de 40 pontos. Alvo que eu tracei para mim era pegando a mesma retração que a gente usou para marcar os fundos, né? As retrações, eu projetei um alvo, saí aqui com 50% da minha mão e o segundo alvo deu aqui que eu saí com o restante. Foi esse movimento que eu peguei daqui até aqui. Deu 220. Dá um pouquinho mais de 5 para 1, se não der 5 para 1, né? Mas deu 5 para 1. O meu cálculo era 5 para 1. Deu 5 para 1 da minha entrada. Dava para ter carregado mais? Dava. Mas ele subiu muito, muito, muito esticado, né? E minimamente todo mundo deve saber que o mercado ele não sobe em linha reta, ele faz correções. E eu não queria segurar a correção tendo pego toda essa movimentação, né? A gente nunca sabe. Se a gente olhar para trás, tinha topo, né, do pivô dos 60 minutos, enfim. Preferi sair, botei no bolso. Nem deu tempo de eu movimentar stop nem nada, só foi essa movimentação mesmo. E aqui finalizou o dia, né? Saindo com
Peguei uma movimentação de 220 pontos no Nasdaq, tá? Então esse foi o meu pregão do dia de hoje.